10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que ora. Deus me escolheu. Hino 33 do cantor cristão. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vem pois dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte, ai o dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó, firma teu justo império, grato louvor os homens aos anjos deem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem que ele vem. Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho querido. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino nascido. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-nos todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem que ele vem. Amém. A paz em Cristo, irmãos, louvado seja Deus por podermos nos encontrar neste canal e aqui darmos sequência a essa série de mensagens natalinas. Desta feita chegamos ao dia 23 de dezembro, véspera praticamente, né? Antivéspera de Natal, melhor dizendo. E queremos dar continuidade aqui àquilo que Deus tem falado através da Bíblia. Queremos mandar uma saudação especial a todos aqueles que têm podido participar, compartilhar desses cultos online. E não só para si,
mas também tem aproveitado e compartilhado com outras pessoas. Louvado seja Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um de nossos irmãos. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Chegamos então a essa mensagem, a pontualidade de Deus. Para isso eu quero ler no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Com isso, eu quero entender a respeito da pontualidade de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine a entendermos a palavra do Senhor. Desde o Gênesis, amados, o plano de Deus é o da redenção da humanidade. Todavia, esse plano foi planejado bem antes do Gênesis. No Gênesis, Deus sacramentou, Deus consolidou e anunciou que aquele que viria da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar, mas ele pisaria a sua cabeça. Ali a profecia bíblica já anunciava a redenção da humanidade. Mas na onisciência, e isso só Deus tem, é conhecer tudo antes, tudo depois. Só Deus tem essa onisciência. E Ele que tudo sabe, projetou desde a eternidade. Quando o mundo, as pessoas quer existiam, Ele projetou a salvação. E Deus, juntamente com Jesus, com o Espírito Santo, planejou o modo que salvaria o ser humano. E esse planejamento eu entendo como a pontualidade de Deus. Ou seja, para nós, há mais de 2000 anos antes. Mas para Deus, no ponto certo, no momento certo, no tempo dele, ele já tinha planejado. Daí então o título do tema, a pontualidade de Deus. Amados, nesse período, nesta época do ano, quando o cristianismo se volta para as festividades do Natal, nós lembramos que o advento, que a vinda, a encarnação do Verbo, ou seja, a manifestação de Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma realidade que devemos celebrar, não somente nesta época do ano, mas durante toda a nossa vida. Porque Jesus não veio somente para morrer, Jesus vive. E como vivo que Ele está, devemos sim celebrar o Senhor Jesus. E neste texto o qual eu li, o apóstolo Paulo dimensiona a realidade do Natal que nós devemos celebrar, mostrando que Deus é fiel e que na sua pontualidade Ele deixou claro os planos que Ele tinha para toda a humanidade. A primeira coisa que o texto fala é na plenitude do tempo. Veja, irmãos, no cumprimento do tempo, na hora exata em que Deus havia determinado que fosse levado à ação o plano da redenção, no momento oportuno, no tempo correto, na plenitude do tempo. O tempo de Deus é exato e foi exatamente na plenitude desse tempo que Deus colocou a cabo o seu plano, que Ele realizou o seu plano. A expressão
plenitude do tempo indica a chegada do tempo próprio, a chegada do tempo messiânico, a chegada do tempo de esperança, encerrando um longo período de espera, porque todos esperavam a manifestação do Messias, e agora a Bíblia está dizendo na plenitude do tempo. Também podemos ver essa mesma narrativa quando o apóstolo Paulo fala ali em Efésios 1:10. Pode acompanhar também em Efésios 1:10, quando ele fala para levar o tempo à sua plenitude. Então assim, Paulo está deixando muito claro que esse tempo é o tempo de Deus, indicando que chegou a hora, é o momento que Jesus havia de vir. É por isso que nós celebramos o Natal, porque na plenitude do tempo, Deus colocou o seu plano, realizou o seu plano. Então a expressão plenitude do tempo tem a ver com o início, tem a ver com o tempo, o término. Deus, Jesus, que é o alfa e o ômega, é o início, é o fim. Então, no tempo pré-estabelecido por Deus, Jesus foi enviado. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus, que já tinha planejado esse momento certo, agora colocou em ação. E qual o sentido desse tempo próprio, dessa plenitude do tempo? Deus Pai envia seu Filho Jesus para salvar a humanidade imersa no pecado. E com essa iniciativa, Deus diz que o tempo atingiu a sua plenitude. Não tem como mais esperar. É agora, a hora é essa. E assim Deus agiu. Não se olha tanto aqui o aspecto da duração do tempo, mas sim do conteúdo do tempo. Deus irrompe diretamente na história da humanidade com o advento, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu plano completa uma nova etapa na história da humanidade, dando início agora à etapa de salvação. Aleluia. O texto de Efésios 1:10 diz: para levar o tempo à sua plenitude, o projeto de Cristo recapitular todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. A hora é essa e Deus coloca o seu plano em ação. Que plano? Deus enviou o seu Filho. Esse é o plano de resgate, é o plano de salvação. Na pontualidade de Deus, no momento certo, no momento próprio, Deus estabeleceu, a hora é esta. Deus enviou, o Pai envia o Filho numa importante missão, uma missão que é universal. Por quê? Porque ela é aplicável a todos os homens e a toda a criação. É o conceito do Evangelho de João, enviado para todos. Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira. Então, Deus envia o seu Filho para uma grande missão. O seu Filho nos mostra a perfeita essência do próprio Deus. É dele mesmo. Não é um ser terceiro. É alguém da sua própria essência. Deus enviou o seu Filho, ou seja, alguém igual a ele. Então é o próprio Deus se manifestando no meio da humanidade. É o próprio Deus vindo construir a sua tenda, a sua barraca entre a humanidade. E para quê? Para resgatar a sua humanidade. O texto ainda continua dizendo: nascido de mulher. Veja só, algo inexplicável. Porque o Espírito Santo vem atuar na vida
de um ser humano e vem trazer o nascimento humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu, nascido de mulher. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra a autêntica humanidade de Jesus Cristo. Depois de falar que o Filho, a própria essência de Deus, vai vir ao mundo, Paulo nos diz que ele é nascido de mulher. Então fica aqui a autenticidade dele ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, como diz a Bíblia. E agora queremos entender com que propósito, qual o resultado que Deus buscou quando planejou o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Resgate. O primeiro conceito que está aqui nesse versículo é resgate, que significa reaver o que lhe pertencia por direito de criação. Jesus veio justamente para nos resgatar da escravidão do pecado. Resgate, reaver aquilo que lhe pertencia. Então, estamos falando aqui de Gálatas capítulo 4, versículo 4 e agora o versículo 5, que é o propósito, que é o resultado que Deus está buscando para a humanidade. Resgatar. E esse resgate foi feito de que maneira? Pelo sangue do Senhor Jesus. Lá em Pedro 1, 1 Pedro 1, 18 a 20 fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então o resgate teve um preço, e o preço foi através do derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto, versículo 5 de Gálatas 4, continua dizendo: para nos adotar. Ou seja, aquele que era escravo agora foi adotado como filho e agora passa a ter direito de herança, porque passamos a ser co-herdeiros em Cristo Jesus. Passamos a viver, a receber as bênçãos que estão sobre o Senhor Jesus, também estão sobre nós, porque somos co-herdeiros em Cristo. Aleluia! Deus foi pontual no seu planejamento, irmãos. Como crentes em Jesus Cristo, vivemos essa maravilhosa realidade. Primeiro, a celebração daquilo que Deus fez por nós. Celebração, o Natal é a celebração do feito de Deus, aleluia. Em segundo lugar, vivemos também uma expectativa. Por quê? Porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai colocar o seu segundo plano em andamento, que é nos buscar, nos levar. Então, Natal é o apontamento de Deus, primeiro para uma tão grande salvação a nós oferecida, a nós entregue pela vida, pelo derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus, que veio para nos resgatar, que veio para nos salvar. Mas ao mesmo tempo, Natal também é o apontamento de Deus em algo mais, algo além do que os nossos olhos veem, aponta para o retorno de Jesus, para o retorno do Rei, para o retorno do Juiz, a sua volta para buscar e levar aqueles que nele creem, aqueles que seguem a Ele, aqueles que lhe obedecem, aqueles que o servem. Aleluia! Glória a Deus! Estamos celebrando o Natal e nesta mensagem estamos tratando sobre a pontualidade de Deus. Amados, a situação do homem sem Deus é de escravidão, porque estamos debaixo de leis de escravidão. Jesus Cristo é a única solução, pois a cadeia espiritual vivida pelo pecador foi o Senhor Jesus que cumpriu toda a lei na sua própria vida. E para quê? Para resgatar, para salvar
E ele fez isso na onde? Na cruz do Calvário. Então diz a palavra, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Aleluia! A nossa situação era de total afastamento de Deus. Mas com Jesus vindo, tornou-se possível a nossa aproximação, a nossa reconciliação. E agora a nossa vida, que é uma vida em Cristo, a qual nós chamamos de vida cristã. O que é uma vida cristã? É uma vida em Cristo, é uma vida de liberdade e não mais de escravidão. Sim, por pertencermos a Cristo, por servirmos a Cristo. Só que esse servir, esse pertencer é de livre, espontânea vontade. Não é um servir como escravidão. Porque como se a nossa salvação estivesse numa balança e dependesse da nossa obediência. A nossa salvação está em Cristo, foi Ele que pagou o preço. Na verdade, a nossa salvação repousa na obra que Cristo realizou na cruz. O fato dele ter assumido o nosso lugar, o fato dele ter pagado o preço, o fato dele ter pago a cédula de dívida que era contra nós. E nós precisamos lembrar que a nossa liberdade foi comprada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, estamos já finalizando. Deus é pontual. Foi assim na vinda de Jesus, quando da sua encarnação, quando Deus se tornou homem. E é por isso que hoje nós temos o Natal para celebrar, o Natal da pontualidade de Deus. Mas o plano não para por aí. Há algo mais, há algo além. É quando Cristo vai voltar para buscar aqueles que são seus. Então, a grande reflexão hoje é não apenas celebrar o Natal, mas junte-se à família de servos e servas de Cristo. Sim, celebre o Natal da pontualidade, mas lance também o seu olhar mais à frente, quando Cristo vai voltar e nos levar para estar junto dele e vivermos para sempre com ele. Aleluia, glória a Deus. Quero desejar a você um forte abraço, quero entregar a você essa palavra, que Deus é pontual e é por isso que estamos celebrando o Natal de Jesus. Mas a pontualidade de Deus não termina no Natal. A Bíblia diz que Ele voltará e novamente iremos ver a sua pontualidade sendo colocada a efeito. A pontualidade no retorno, na volta de nosso Senhor Jesus. Que Ele o encontre, que Ele me encontre a serviço do nosso Mestre. Amém. Graças a Deus. Fique na paz de nosso Senhor Jesus. Um forte abraço. Amém. Glórias a Deus.